Este cântico que acabamos de cantar é realmente um cântico de vitória. Vitória da fé. Nós sabemos que passamos por provações, como aqui dizia no cântico, cada vez que a minha fé é provada, mas também em cada provação nós podemos ter a certeza que o nosso Deus está connosco e Ele nos garante vitória. Nos últimos domingos tenho falado com os irmãos precisamente sobre a vitória, mas a vitória de Jesus. Jesus venceu a morte e falámos sobre esse Jesus vitorioso que é o nosso Salvador, que nos tem redimido e resgatado dos nossos pecados pelo sacrifício que fez na cruz por cada um de nós. Então nós damos graças a Deus porque Ele nos garante vitória. E Ele nos garante vitória também sobre a morte. Ele foi vitorioso sobre a morte. Nós estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. Estamos a aproximar do mês em que celebraremos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, mas a mensagem do Jesus ressuscitado, do Jesus vivo, ela tem de estar presente todos os dias na nossa vida, porque nós não estamos a adorar um Jesus que está preso numa cruz. É por isso que a cruz que nós usamos nas nossas igrejas não tem nenhuma imagem, porque Cristo não está na cruz. Cristo ressuscitou, está vivo. Não é? E agora quando eu disse Cristo está vivo, merecia ouvir aleluia. Parece que Cristo está vivo e nós estamos mortos. Não, Jesus está vivo. Ele está aqui. Ele ouve-nos. Ele acompanha-nos a cada momento. Ouve as nossas orações. Responde às nossas orações. Então o nosso Deus e a mensagem da Páscoa ela é para viver todos os dias com um Jesus vivo. Um Jesus que venceu a morte. Nos últimos domingos temos falado sobre a vitória de Jesus sobre a morte em alguns episódios durante a vida de Jesus. Um dia Jesus caminhou e nessa caminhada que ele estava a fazer, porque ele percorria todas as aldeias e cidades pregando o reino dos céus, fazendo curas, expulsando demónios e fazendo muitos milagres e muitas maravilhas, ele cruzou-se com um cortejo fúnebre, uma mãe viúva da cidade de Naim, que estava a fazer o funeral ao seu único filho. O Senhor Jesus aproximou-se daquele cortejo fúnebre e mandou parar as pessoas e tocou naquele morto, naquele jovem e o ressuscitou. Trouxe-o de novo à vida, devolveu-o à sua mãe, entregou-lhe para que eles pudessem ter mais alguns anos de alegria, de felicidade. Jesus venceu a morte. No domingo passado, nós vimos um homem responsável pela sinagoga, um judeu, chamado Jairo, que tinha uma filha única também e que, bastante doente, acabou por falecer. E Jesus chegou à casa daquele homem, quando todos achavam que já não valia a pena, ele disse: menina, levanta-te, e restituiu vida àquela menina, porque Ele é o Senhor da vida e tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Hoje eu gostaria de falar de um outro episódio que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho segundo São João, capítulo 11. E vamos ver mais uma vez o Senhor Jesus ter vitória sobre a morte. Este é um episódio que muita gente conhece, que já leu na Bíblia, já ouviu várias pregações. Eu próprio já tenho falado várias vezes sobre este assunto. E é a famosa ressurreição de Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus. E esta história relatada, a história verídica que acontece na vida de Jesus, relatada no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos ler e vamos meditar um pouco. Mas eu vou fazer um resumo da história, porque são 45 versículos, nós não vamos ler todos, são 45 versículos a falar sobre, a relatar tudo aquilo que aconteceu, e demoraríamos muito tempo, então eu vou fazer um resumo da história e depois vou focar-me em alguns versículos
mas aconselho os irmãos a lerem bem toda a história. E, sobretudo, se ainda nunca leu, leia bem essa história no Evangelho de João. Até porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela fala connosco. E há coisas que os irmãos precisam de ler para ouvir Deus a falar com vocês. Então é bom que cada um tenha a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e receba de Deus aquilo que Deus tem para comunicar consigo. A história é a seguinte. Havia uma família numa cidade chamada Betânia, que eram muito amigos de Jesus e Jesus muito amigo deles. Duas irmãs. Vários episódios nos Evangelhos estão relatando acontecimentos na casa desta família. Essas duas irmãs são também muito conhecidas. Marta e Maria. E quando falamos em Marta e Maria, logo vem à nossa mente aquele episódio em que Jesus estava na casa deles e falava. Marta andava muito atarefada com a lida da casa, a preparar talvez uma refeição para todas as pessoas que lá estavam. E Maria estava ali sossegada, aos pés de Jesus, a ouvir aquilo, a beber todas as palavras que Jesus estava a dizer. E era essa família, e essas duas irmãs, Marta e Maria, tinham um irmão. Esse irmão chamava-se Lázaro. Lázaro. E acontece que esse irmão ficou muito doente. E elas, que conheciam bem a Jesus, mandam chamar Jesus. Jesus estava numa outra localidade que ficava cerca, na Bíblia vocês vão encontrar a referência, cerca de 15 estádios. Essa medida, 15 estádios, corresponde mais ou menos a cerca de 3 quilómetros. Não estava muito longe. E elas disseram, Lázaro está muito enfermo. Apesar de Jesus ser muito amigo deles, Jesus não foi logo. Demorou ainda 2 dias até decidir ir ter com eles. A verdade é que quando ele chegou à casa daquela família, Lázaro já tinha morrido. Já tinha sido sepultado. Já tinham passado 4 dias. E quando, num choro, não só as irmãs, mas todas as pessoas que estavam lá, que tinham ido à casa delas para consolar aquelas irmãs, choravam, Jesus pede que o levem até ao sepulcro. Os sepulcros naquele tempo eram grutas e muitas vezes a entrada era selada com uma pedra enorme, uma pedra grande, tal como foi no sepulcro de Jesus. E Jesus diz, tirem a pedra. E aqueles homens moveram aquela pedra. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E o defunto levantou-se e saiu do sepulcro. Vitória sobre a morte. Porque Deus tem poder para aquilo que nós consideramos que é impossível. Ele tem poder. Mas nós vamos agora olhar o texto e ver algumas coisas que eu gostava de salientar. Uma das coisas que nós estamos a ver aqui nesta família, uma família que era amiga de Jesus, uma família a quem Jesus amava, mas é uma família que não foi poupada ao sofrimento. Eles estavam a sofrer. Quem é que não sofre quando um ente querido morre? Fica doente. Nós sofremos. É o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Nós ficamos com dor no coração. Ficamos tristes, angustiados. Sofremos. E o que é que dizemos? Quando um crente sofre, muitas vezes fica a pensar, porque o diabo quer que esse pensamento venha à sua cabeça, que Deus não o ama. Se Deus te amasse, não te deixava sofrer. Se Deus realmente te amasse, não permitia que passasses por essa tribulação, por essa dificuldade, por essa necessidade. Então muitas vezes nós encaramos o sofrimento, a dor, o mal que vem à nossa vida, nós encaramos como sendo quase que a ausência do amor de Deus. Deus não me ama.
Outras vezes há pessoas que dizem assim, quase que num tom de acusação, não, tu estás a passar tudo isso é porque tu não tens fé. Tu não tens fé. Porque se tivesses fé, crê e vais ver que tudo será bom. Um mar de rosas. Esta história vai nos mostrar o contrário. Aliás, ela vem na sequência daquilo que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aos crentes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus não nos garante a ausência de sofrimento, a ausência de aflição, a ausência de tribulação, mas garante-nos sim vitória. Vitória. E não há vitória se não houver luta. Uma equipa de futebol, se a equipa não lutar, ela não vai vencer. Vai ser derrotada. Na vida, se nós não lutarmos, nós não vamos vencer. Na vida espiritual, nós precisamos de passar por lutas, porque só depois da luta vem a vitória. Mas vejamos o que diz aqui o texto. Olhando alguns versículos, diz assim, logo no princípio de João, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E eu vou parar agora aqui. Reparem, as irmãs mandaram um recado, mandaram informação para Jesus e não disseram, o Lázaro está doente ou está enfermo. Como é que elas disseram? Está enfermo aquele a quem tu amas. Meus irmãos, o mal ou o sofrimento, as aflições, não significam que Deus não nos ama. Se alguma vez pensarmos que Deus nos deixou de amar porque estamos a passar mal, porque estamos a sofrer, isso é engano. Esta família estava a passar uma grande dificuldade, um grande sofrimento. Ainda veio a ficar pior porque nesta altura Lázaro ainda estava enfermo. Depois acabou por morrer. Mas o que é que diz? Diz aqui, aquele que tu amas. Elas sabiam, reconheciam e já tinham tido prova do amor de Deus por elas. Do amor de Jesus. No versículo 5, diz assim, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então temos aqui, em vários versículos, esta afirmação de que Jesus amava aquela família. As próprias pessoas que estavam lá na casa, quando Jesus chegou e Lázaro já estava morto, eles próprios reconheceram o amor de Jesus por eles. Vejam no versículo 35 e 36, quando Jesus chorou, Jesus olhando e vendo aquela família a sofrer, Jesus chorou. Diz lá o versículo 35, Jesus chorou e disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, há dúvidas de que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria? O texto claramente repete aqui várias vezes que Jesus amava. E isto para nos dizer o quê? Para nos dizer que o mal, quando acontece, o sofrimento, quando sobrevém, não significa que Deus não nos ama. O mal faz parte da vida. Nós temos um provérbio que diz que quem anda à chuva molha-se, não é? Isto significa o quê? Significa aquilo que a Bíblia já diz. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 22, que toda a criação geme e está com dor de parto. Ou seja, por causa do pecado que existe no mundo, toda a criação está afetada, toda a natureza está afetada, toda a humanidade está afetada e por isso o sofrimento faz parte da vida. Há um sofrimento natural. Acontece. Quando este vírus apareceu, e felizmente e graças a Deus parece que já está a desaparecer, não é? Desaparecer não vai desaparecer, mas mais suave. Mas quando ele apareceu, ele não escolheu
é crente, este não é crente. Então só vai... Não. Quem ficou infectado? Nós tivemos famílias crentes, famílias que não creem em Deus, ateus, agnósticos, de todas as religiões. Não poupou ninguém. O mal está no mundo e atinge a todos. É verdade que há mal que acontece porque nós somos culpados, porque não fazemos a nossa parte. Mas seja como for, o mal acontece. E nós que estamos neste mundo, enquanto estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos ao mal que existe no mundo. A nossa esperança é que um dia vamos deixar de estar sujeitos a qualquer tipo de mal, de sofrimento, de dor. E o Senhor nos diz na sua palavra que ali não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, quando nós estivermos na glória, na presença de Deus, por toda a eternidade. E isto é garantido apenas àqueles que se arrependem do seu pecado e creem em Jesus. Se queres livrar-te de uma vez por todas do mal, então crê em Jesus. Dá a tua vida a Jesus. E aí vais-te livrar de uma vez por todas do mal. Não aqui, mas na eternidade, quando estivermos com Ele. Mas aqui o Senhor Jesus mostra claramente, e o texto nos mostra claramente, que o sofrimento na vida de um crente não significa que Deus deixou de nos amar. Aliás, não só amava esta família, como também aqui é manifestado o amor de Jesus por todos os seus discípulos. Reparem que no versículo 15, Jesus disse assim, o que acontece é que Jesus tem uma conversa com os seus discípulos e diz-lhes, Lázaro, esta doença, este problema não é mau, não é? É mau, mas não é mau. E ele depois explica. Aqui no versículo 15 ele diz assim, folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Ou seja, quando aconteceu todo este drama, e Jesus não foi logo, e depois, antes de decidir ir, ele diz aos seus discípulos, ainda bem, olha, e é por amor de vocês que eu não estou lá. Porque o que é que se esperava? Que Jesus fosse a correr, que Jesus estivesse lá e que chegasse, afinal, era pouca distância, uma distância pequena, e que curasse o seu amigo. Foi esse o pedido. Vem depressa. Jesus poderia ter ido e curado. Ou até mesmo de longe. Quantas vezes nós temos aqui na Bíblia também Jesus dizendo, já está, vai lá. Jesus podia ter curado à distância, ele tem todo o poder, ele é Deus. Jesus não fez nada. E não fez nada, aqui diz, por amor de vocês. Às vezes Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, Deus permite o mal. Não porque não nos ama, mas precisamente por amor de nós. É difícil entender. É difícil. Mas a verdade é que Deus tem um propósito em todas as coisas. E o Senhor aqui tinha um propósito bem claro. Quando o Senhor nos diz na sua palavra, em Romanos capítulo 8 e versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que tudo, o bem e o mal, no final das contas, é para o nosso bem. E Deus permite. E acontecem. Porque Deus nos quer bem. Às vezes nós não vemos. Porquê? Porque nós só vemos o que está à nossa frente. Mas Deus vê o caminho todo. Então isto é um apelo a que cada um de nós viva pela fé, sabendo que o Senhor está em todo o percurso. Já viajaram de noite no seu carro? Quando viajam no carro, vocês têm que ter fé que as luzes do seu carro vão iluminar todo o caminho. É ou não é? A gente tem fé que as luzes vão iluminar todo o caminho. Então, quando liga o carro, acende as luzes, vê todo o caminho, precisa de andar. E à medida que for andando, vai vendo o caminho. E é isso que Deus pede de nós. Confia em mim. Confia no meu amor. E começa a andar. Agora é dor. Continua a andar. Mas confia em mim, porque eu te amo. E aquilo que aconteceu foi precisamente isso. O Senhor disse,
isto não é por mal. Reparem que o Senhor Jesus diz assim, no versículo, logo no versículo 4, nós lemos até o versículo 3, o versículo 4 diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Havia um propósito. Assim como há um propósito em todas as coisas, e o propósito maior, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. Cada cristão tem a responsabilidade, o dever de viver para a glória de Deus. Será que eu estou a viver para a glória de Deus? Será que tu estás a viver com esta preocupação em tudo o que fazes, o que dizes, para que Deus seja glorificado, reconhecendo a sua soberania? Jesus disse, isto não é para a morte, não é o fim, isto é para a glória de Deus. E ele, quando chega perto das irmãs, de Marta e de Maria, ele diz isso mesmo. Reparem o versículo 40, quando Maria, aliás, quando a Marta diz, Jesus diz, tirem a pedra, e Marta diz, mas Senhor, já cheira mal, já morreu há 4 dias. E o que é que o Senhor disse? No versículo 40, não te hei dito, ou seja, não te disse já, que se creres, verás a glória de Deus? Então, Jesus tinha em mente, com aquilo que ele iria fazer, que os homens glorificassem realmente a Deus. Nós já cantámos e lemos aqui, no início do nosso culto, o texto de Filipenses, capítulo 2. E em Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus veio a este mundo, que ele entregou a sua vida para morrer, foi até à morte, e diz lá, a morte de cruz. Jesus humilhou-se, Jesus sofreu a morte mais humilhante que havia naquela altura, porque não era o simples facto de ser crucificado, era toda a caminhada dos condenados à crucificação, em que eram humilhados, cuspidos, blasfemados durante o caminho, que hoje se diz a via sacra, não é? Mas reparem o que é que diz o texto no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 10 e 11. Diz assim, aliás, vamos começar no 9. Diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. E Jesus, neste episódio, sabia disto também. Ele dizia, aqueles que vão ver, aqueles que vão presenciar, esses vão dar glória a Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos de passar algumas dificuldades, alguns problemas, para vermos a operação de Deus na nossa vida, a vitória de Deus na nossa vida, para que depois possamos dar glória a Deus. Olha, é isso que fazemos aqui quando nos juntamos e dizemos, pena que às vezes sejam poucos os irmãos que dizem isso. O culto de oração à quarta-feira é essencial para nós podermos testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Olha, irmãos, eu passei por esta tribulação, por esta dificuldade, orei. Os irmãos oraram por mim e Deus respondeu. E o que é que nós fazemos? Glória a Deus! Por isso é que o Senhor diz, isto não é para a morte, é para a glória de Deus. Sempre que nós dizemos e testemunhamos de uma bênção que Deus fez, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, e vimos a mão de Deus operar na nossa vida, de forma fantástica, nós alegramos-nos e damos glória a Deus. A irmã ou o irmão que testemunha, dizendo, eu estava sem emprego, nós orámos e passei mal, tive dúvidas, mas Deus respondeu e agora tenho o trabalho certo.
que Ele tinha mesmo para mim. E nós dizemos, glória a Deus. Quando eu precisava de orientação para a minha vida, estava perdido, e nós oramos, e o Senhor deu orientação. E nós dizemos, glória a Deus. Então, sempre que nós passamos por uma dificuldade e recorremos ao poder de Deus e Ele manifesta esse mesmo poder na nossa vida, o povo de Deus, reconhecendo, diz, glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Lázaro passou pela enfermidade, pela morte, e Jesus o ressuscitou, e todos deram glória a Deus. Porque o Senhor disse, isto não é para mal, este mal não é mau, este mal é para glória de Deus. E essa deve ser a nossa missão sempre. O nosso ponto, louvar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando estás a passar por alguma dificuldade, duas coisas que nós não devemos esquecer. A primeira é que isso não significa que Deus deixou de te amar. Porque Deus não muda e o seu amor não muda. E a outra que nós não devemos esquecer é que Ele tem um plano, um propósito para todas as coisas. E esse propósito e esse plano é bom. E esse propósito e esse plano é, por um lado, que Deus seja glorificado. Mas há outro que está no versículo 15. O versículo 15, lá voltando a João capítulo 11, no versículo 15 Jesus disse, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse. Para quê? Para que acrediteis. Para que acrediteis. O versículo 42, antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, Jesus fez uma oração. E orou. E Jesus não precisava de orar. Ele era o próprio Deus. No entanto, Jesus explicou e disse ao Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, o Senhor Jesus tinha um propósito. O propósito era que Deus fosse glorificado em primeiro lugar. Em segundo lugar, que os seus discípulos e que todos aqueles que estavam à sua volta vissem a sua fé crescer, fortalecida. Eles criam. Aliás, nós vemos aqui como a própria irmã de Marta, a irmã de Lázaro, ela tinha fé. No versículo 21, João 11, no versículo 21, Jesus dirige-se a Marta aliás, Marta dirige-se a Jesus e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Reparem o que ela diz. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, há aqui uma profissão de fé, uma confissão da sua fé, uma afirmação da sua fé. Esta mulher tinha fé. Talvez uma fé que não chegasse ao ponto de acreditar que, naquele momento, Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Mas ela tinha fé. Os discípulos tinham fé. Por isso é que andavam com Jesus e o seguiram, confiaram nele. Tinham fé. No entanto, Jesus disse para que creiam, para que acreditem. Porque as provações, muitas vezes, mesmo na vida do crente, são necessárias para fortalecimento da nossa fé. E quantas vezes nós não temos passado por aquelas dificuldades grandes e não sabe nada bem. Quem gosta? Eu não. Nós não gostamos de passar por problemas, por dificuldades, por momentos tristes. Mas no fim deles, a nossa fé sai fortalecida. A experiência que tivemos com Deus naquele momento levou-nos a confiar ainda mais em Deus. Então, meus irmãos, o sofrimento e o mal não significa que a gente não tenha fé. Da mesma maneira, e se alguns disserem, isso está a acontecer porque tu não tens fé. Não. Temos fé. Mas Deus mesmo assim ainda quer fortalecer mais a nossa fé.
A fé precisa de ser fortalecida. E são estas experiências que vão enriquecendo, engrossando o tronco da nossa fé, para lhe dar mais consistência e mais força. Então, a provação e a tribulação não é má. Não significa falta de fé. Não significa falta de amor de Deus. Significa simplesmente que Deus tem um propósito e trabalha continuamente em cada um de nós. É por isso que quando vier a tribulação e a provação à nossa vida, nós devemos aceitá-la com alegria. Tiago diz no capítulo 1, irmãos, tende grande alegria, grande gozo, quando passaste por várias tribulações. E ele explica, porque elas produzem paciência, produzem em nós a transformação do nosso próprio caráter. Deus tem um propósito e, acima de tudo, depois de nós sairmos dessa provação, nós dizemos, realmente, Deus sempre esteve comigo. E lhe damos glória a Deus. Romanos 8, e vou terminar com essa passagem. Romanos capítulo 8, nos versículos, depois do versículo que eu já citei há pouco, versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo continua a falar, porque ele está a falar precisamente de tribulações, de dor, de sofrimento, e ele termina dizendo isto assim, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E depois ele diz, vejam o versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja em que circunstância for, meus irmãos, se tu crês no Senhor, se tu confias em Deus, então continua a confiar que o amor de Deus está presente e nada te vai separar desse amor. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E porque esse amor é permanente e constante, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É o amor de Deus que nos garante a vitória no meio das tribulações. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não são as nossas capacidades. É o amor de Deus. E porque Ele nos ama, Ele nos garantirá a vitória no meio do sofrimento e das tribulações. Porque Ele é o Senhor que vence até a morte. Louvado seja o seu nome. Amém.